Um bom dia para todos, a paz do Senhor Jesus. Nessa manhã abençoada, eu venho trazer uma palavra aos vossos corações, e a mensagem de hoje tem por seguinte: atitudes para abençoar sua família. Você que está passando nesse momento, um momento de desespero, em que você vê sua família desestruturada, que você vê seu lar se desfazendo a cada dia, seus filhos não estão na casa do Senhor, seu marido, ele não está na casa do Senhor servindo, e você sente muita tristeza no seu coração. Mas eu quero falar nessa manhã que você tem e você encontra na Bíblia soluções para você vencer esse estado. E o livro de Jó, no capítulo 1, do versículo 4, nós encontramos aqui um homem em que Deus, se identifica e que Deus reconhece um homem íntegro e justo que temia Deus e evitava fazer o mal. E nós temos um exemplo claro aqui que nós podemos seguir. A família de Jó, ela é um grande exemplo de restauração. Então podemos aprender com ele o que fazer para abençoar nosso lar. Então aqui no versículo do 1 ao 4, o que fala? Jó, ele tinha 7 filhos e tinha 3 filhas. E ele tinha muitas riquezas. Logo após os seus filhos, aqui no versículo 4, fazer banquetes, se divertir, o que ele fazia? Ele chamava os seus filhos e o purificava. Por que ele purificava? Ele não sabia qual era o pecado que tinha os filhos no seu íntimo. E ele tinha medo da reação de Deus. Tinha medo de Deus não estar se agradando do modo como eles estavam fazendo. Então o que ele fazia? Ele sempre levava os seus filhos a se purificar, a pedir perdão. O que você está fazendo na sua casa para levar seus filhos para o Senhor? Você está apresentando eles na madrugada? Você está apresentando eles ao Senhor? Você está orando pela vida deles? Então aqui a gente vê um exemplo de oração. Então o primeiro ponto que eu queria colocar para vocês é a oração. Jó, ele se levantava sempre nas madrugadas e ele ia fazer sacrifício e holocausto pelos seus filhos, Aqui no versículo no versículo 5, logo após os banquetes, ele fazia o holocausto para o Senhor, para que o Senhor recebesse, purificasse e abençoasse a vida dos seus filhos. Então Jó, ele era um intercessor pela sua família. Ele clamava a Deus constantemente. E a gente vê quando ele recebe a triste notícia ali da morte dos seus filhos, o que ele fez? Ele adorou a Deus, ele reconheceu o poder de Deus em sua vida, lá no versículo 20. Então, quantos de nós, em um momento de desespero, o que nós fazemos? Algumas pessoas murmuram, não sabe o porquê, não sabe por que Deus está fazendo aquilo ali na sua vida. Mas a atitude de Jó é uma atitude diferente. A atitude de Jó é adorar a Deus nos momentos de dificuldade na sua vida. E o segundo ponto que eu queria colocar para vocês aqui é a perseverança. Lá em Jó, capítulo 2, do verso 9 e 10. Então a mulher de Jó, ela ficou aborrecida com tudo que estava acontecendo. E o que ela falou para o Senhor, para o seu marido? Que ele abandonasse a sua fé. E a gente vê que Jó perseverou. Jó, ele se conformou com tudo que o Senhor tinha tirado dele. Seus filhos, sua riqueza, seus amigos, tudo que o Senhor tinha feito na vida dele. Mas a única coisa que jamais ele perdeu foi a sua fé. Lá no versículo 10. A sua fé foi o que impulsionou ele a vencer. A fé foi o que não deixou ele desistir. Então, por mais que você perca as esperanças, por mais que você perca a vontade de viver, por mais que você perca a vontade de lutar pela sua família, mas você não pode perder a sua fé, porque ela vai te impulsionar que você chegue até o final, com a vitória em Cristo Jesus na sua vida. Amém? Então a gente vê que ele acreditava totalmente na mão de Deus e ele aceitava a vontade do Senhor. Amém? Por isso que ele perseverou. E o terceiro ponto que eu queria deixar para vocês aqui é o perdão. Jó, ele orou pelos seus amigos, apesar dos seus amigos terem criticado aquele momento que ele estava passando, os seus parentes,
E eles reconheceram que Deus estava na vida dele, que Deus estava com ele naquele momento difícil. Tanto é que eles fizeram, lhe deram alianças e recursos para ele conseguir se reerguer novamente. Por isso Jó prosperou, ele conseguiu perdoar a sua família, ele conseguiu perdoar os seus amigos. Então, se você está passando nesse momento na sua vida, você não está o que aconteceu, perdoe seu marido, perdoe seu filho, abra seu coração, perdoe seu irmão que lhe magoou. Então, abre o seu coração, deixa Deus restaurar o seu coração, a sua vida, e você vai conseguir liberar o perdão na sua vida. Então, Jó, ele aprendeu a perdoar e está aberto para receber o perdão. Então, uma família sem perdão, meus amados, elas não consegue se reerguer. O perdão, ele cura, ele restaura o seu lar. Então, apenas depois que você perdoar, que o seu lar será totalmente restaurado. E o fim dessa história de Jó é um exemplo que Deus, ele restaura a vida de quem crê. Ele restabelece a família, Ele reestrutura novamente a família, logo após grandes perdas, logo após você perder um ente querido. Então, Deus, ele sempre vai estar com você. Que você continue perseverando e confiando no Senhor Jesus. Que Deus continue abençoando sua casa e que ele lhe dê um dia abençoado em nome de Jesus. Fica com Deus.